Rio em Irace. Ai, Deus, tu és bondoso, tu és grandioso, Senhor, e nós queremos, Pai, aprender de ti, mais de ti, te conhecer, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer através da tua palavra, Senhor. Traz toda orientação para nós nesse estudo de hoje, Senhor. Eu quero colocar diante de ti aqui, Jesus, a minha vida, Senhor. Eu oro para que o teu Espírito Santo venha conduzir esse estudo, venha trazer iluminação da tua palavra, venha trazer aqueles versículos que nos saltam os olhos, Senhor, e que faz pulsar o nosso coração. Deus, eu oro pela tua revelação nessa manhã, Pai. Eu oro que a gente possa se apaixonar cada vez mais pela tua palavra, conhecer as tuas escrituras, conhecer o Senhor através das escrituras, Senhor. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te agradeço, Deus, por essa manhã tão maravilhosa, Deus. Queremos ouvir a tua palavra, queremos meditar na tua palavra e queremos, de fato, Jesus, aprender mais e mais de ti. Em nome de Jesus. Amém, 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 amados. Que o Senhor nos ajude, né, nessa jornada, nessa caminhada, e como Ele já vem nos revelando tantas coisas. Se a gente fosse enumerar os ensinamentos do Senhor nesse livro de Êxodo, nossa, meu Deus do céu, é muita coisa. Cada capítulo é muito rico, né? É muito rico, muita riqueza. E Deus tem sido muito bom com a gente. Então, vamos lá. A semana passada, né? Hoje a gente vai estudar Êxodo 34, mas antes a gente vai fazer uma revisão, uma pequena revisão do Êxodo 33, que foi o nosso estudo aí da semana passada, né? Eu tinha terminado o Êxodo 32 com Moisés quebrando as tábuas da lei ali, revoltado, né? Quando ele desce do monte e vê aquele povo adorando um bezerro de ouro, meu Deus do céu, né? Aquilo foi horrível. E aí vimos no capítulo 33 como Deus, ele se revolta, assim, ele se ira com aquele povo, né? Porque é um povo obstinado, é um povo de coração duro, é um povo que, um pouco que Moisés se afastou deles, né? E ficou ali no Monte Sinai com Deus, o povo já foi construir ídolo, já foi fazer farra, enfim, né? A rebeldia tomou conta daquele povo, e aí Deus ele expressa os seus sentimentos. O que eu gosto da Bíblia é isso, é porque a gente vê Deus expressando os sentimentos dele. Deus, ele sente, né? Deus, ele sente. Deus, ele se entristece com o pecado. Ele se entristece verdadeiramente quando a gente peca, quando a gente se desvia da rota que ele planejou para nós, né? Então, ali, ele até fala para Moisés: olha, você vai, né, com esse povo, mas eu não vou mais. Vou mandar um anjo para ir com você, o anjo vai na tua frente e você vai, mas eu não vou mais. E aí a gente vê o papel de Moisés como intercessor, porque Moisés podia ter dito: tá certo, o teu anjo vai na frente, tá tudo beleza, mas não, né? Moisés disse: se o senhor não for, por favor, vamos conosco, né? E aí Moisés lembra a Deus: olha, você nos tirou do Egito, né? Esse diálogo, é muito lindo esse diálogo de Deus com Moisés, nessa intercessão aí de Moisés, para que Deus fosse com eles. Não valia a pena, né? E o anjo, se Deus não fosse com ele, se Deus não fosse com ele. E aí a gente segue aqui nesse capítulo 33. Eu quero só ressaltar aqui com vocês duas coisas, né? O versículo 14, que Deus acaba respondendo a Moisés: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Que coisa linda, né? Moisés consegue ali, então, nessa intercessão pelo povo, mesmo aquele povo sendo tão obstinado, meu Deus, Moisés faz isso, né? E aí eu queria também só trazer o versículo 18, porque a gente vai sair nele e vai entrar no capítulo 34, só para a gente relembrar um pedido de Moisés, que foi um pedido tão especial, né? Que Moisés fala. é, então disse Moisés ao Senhor: peço-te que mostre
me mostres a tua glória. A tua glória. Moisés tinha um relacionamento com Deus face a face, né? Moisés era íntimo de Deus. E Moisés queria ver a face de Deus. Só que aí Deus fala, né? Não, quem vê a minha face, né? Não vai resistir, né? Não vai resistir, porque ele é santo, porque o nosso Deus, ele é santo, né? E aí Deus, então, ele diz a Moisés, né, que a bondade dele ia passar por Moisés, ia passar. Ele não ia contemplar a glória de Deus assim, mas a bondade de Deus ia passar ali, né? Olha, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Então, isso foi em Êxodo 33, né? E a gente vai agora começar Êxodo 34, porque aí Deus ele faz essa promessa para Moisés. Moisés pede para ver a glória e ele diz, né? Êxodo 33, 22 diz: Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar, né? Então, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. E aí a gente vai começar aqui, Êxodo 34. Eu vou começar aqui com vocês. Eu vou ler o versículo do 1 ao 4. Então, pegue o seu cafezinho, pegue a sua água, né? E vamos iniciar aqui essa leitura de hoje. Então, vamos lá, Êxodo 34, do 1 ao 4. Então, depois desse diálogo que houve, né, com Moisés e Deus ali, então disse o Senhor a Moisés, agora, versículo 1, Êxodo 34, para você que está chegando aí agora. Êxodo 34 vai falar sobre a renovação da aliança, né? Então vamos lá, vamos entender o que é que vai acontecer. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai. E lá mesmo, no alto monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra, né? Então, até aqui. Moisés, como eu falei, quando ele desceu ali do monte com as 2 tábuas de pedra, com as tábuas da lei, né? Que ele viu o bezerro de ouro, o que é que ele fez? Ele jogou as tábuas no chão e quebrou a aliança. É como se a aliança de Deus tivesse quebrada naquele momento. E aqui no versículo 34, Deus está renovando essa aliança. Deus está fazendo um processo de volta, né? E aí ele diz para Moisés talhar pedras. E eu procurei o que era talhar pedras, enfim, deve ser trabalhar as pedras, né? Porque deve ser um processo que Moisés tinha que talhar essas pedras, né? Deve ser uma coisa bem física, né? Pegar uma pedra e ir talhando as pedras para que Deus pudesse falar para Moisés as leis e Moisés escrever nas pedras, né? Então, tinha esse processo. Mas o que me chama a atenção aqui é a obediência de Moisés. Porque, assim, Deus diz, olha, de manhã cedo, então ele tinha que procurar as pedras, talhar as pedras, e de manhã cedo se apresentar no monte para Deus, com Deus, né? Então, ali a gente vê uma prontidão de Moisés em obedecer a Deus, né? Em obedecer, não é só. Ele poderia assim, depois que eu tomar o meu cafezinho, depois que eu fizer isso, lá para de tarde, depois que eu dormir o meu sono, eu vou. Não.
é de manhã cedo. Se era de manhã logo cedo, ele deve ter acordado de madrugada, ele deve ter se preparado, né? Mas assim, o que eu falo aqui é a questão de você estar pronto para obedecer. Se Deus disse tal, você vai. Se é tal hora, você, né, se programa e esteja lá na hora, mas essa prontidão de Moisés em obedecer, em subir ao monte, né? Logo de manhã e levar essas tábuas de pedras. E aí Deus, a gente vê ainda Deus assim, né? Olha, eu tudo bem, vou renovar minha aliança com esse povo, mas eu não quero proximidade, né? Assim, porque esse povo é um povo pecador, é um povo obstinado. Deus conhecia o coração daquele povo. Então, ele diz: olha, venha só você, não traga nem ovelha, nem boi, né? Não traga ninguém para perto, né? Porque Deus é santo. Deus é santo, né? Hoje a gente pode se aproximar de Deus pelo sangue de Jesus que perdoou os nossos pecados, mas para isso precisa de uma atitude nossa, né? De arrependimento, de mudança de coração, né? De realmente se render ao Senhor, dizer: Deus, eu pequei, né? Aqui a gente não fala assim: ah, Deus é ruim, Deus vai deixar o povo longe, distante. Não é isso. Não é isso aqui nesse contexto aqui, né? Deus, quando uma pessoa diligentemente peca e não se arrepende, essa pessoa está intencionalmente, decididamente dizendo assim: eu quero me afastar de Deus, porque Deus tem um perdão disponível, mas a pessoa mesmo se coloca numa atitude de ficar pecando, pecando, não sair do pecado, uma atitude de rebeldia constante, né? Uma atitude onde não há um quebrantamento, um arrependimento. Então, a própria pessoa nessa escolha, vamos dizer assim, nessa escolha, ela prefere, né, ela escolhe viver distante de Deus, enquanto que quando há um arrependimento, a Bíblia diz, eu gosto muito dessa palavra que está lá em primeiro João, né, que diz assim: Deus, ele é fiel e justo, né? Quando a gente confessa os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Então, quando a gente confessa, quando a gente se arrepende, né? Mas aí, enfim, vamos prosseguir aqui. O versículo 5, né? Então, o Senhor desceu na nuvem e permaneceu ali com ele, com Moisés, e proclamou o seu nome, o Senhor. E aí eu queria ler com vocês os versículos do 6 ao 7, né? Veja só. E passou e, veja, o Senhor desceu na nuvem, né? Permaneceu ali com ele, com Moisés, e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de fidelidade. Tem umas versões que dizem tardio em irar-se. Deus é paciente, é tardio em irar-se, né? Que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e a quarta geração. Então, aqui, nesses versículos, eu até procurei, eu li e reli aqui esse versículo na minha Bíblia. Eu estou lendo a versão NVI, não sei qual a versão que você tem aí, mas eu vi que alguns estudiosos, eles ficam na dúvida se era Deus falando, Moisés falando, mas a maioria fala que é Deus falando, é Deus. Aqui é um diálogo entre duas pessoas. E na minha Bíblia NVI, logo quando eu comecei a ler aqui, eu falei: oh, gente, é Deus falando para Moisés. E é Deus falando para Moisés, porque, veja só, diz o versículo 5 e o 6, se você for ler bem direitinho, ele diz que Deus passou diante de Moisés proclamando. Então, quem foi que passou diante de Moisés proclamando? Foi Deus. Deus mesmo se revelando ali para Moisés. Deus mesmo dizendo a Moisés quem ele era. Veja que no capítulo 33, a gente viu que Moisés pede: Senhor, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória, né? E aí Deus passa dizendo assim: olha, eu sou o Senhor.
Eu sou um Deus compassivo, sou um Deus misericordioso. Eu sou paciente. Eu sou cheio de amor, eu sou cheio de fidelidade, né? E aí é o próprio Deus ali, o próprio Deus se revelando, se mostrando, se fazendo conhecido a Moisés. E através de quê? Dos seus atributos. Era quem ele era. Deus podia se mostrar a Moisés assim, fazendo o dia virar noite, por exemplo, fazendo um grande sinal milagroso, fazendo um grande, né, espetáculo, sei lá, fazendo o mar subir, enfim, Deus podia, ó Moisés, tu quer ver minha glória, vê o que eu faço, vê o que eu faço, mas não, você quer ver minha glória, Moisés? Veja quem eu sou, veja quem eu sou. Então, e aí Deus diz os atributos dele, né, para Moisés. E esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus compassivo, misericordioso. Eu não sei qual a visão que você tem de Deus. Eu não sei se eu te perguntasse hoje aqui nessa sala, como é que você vê Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Como é que você vê Deus? Que nome você poderia dar a Deus, né? Como é que você vê? Você vê ele como um Deus que castiga, como um Deus duro, como um Deus que é distante? Como é que você vê Deus? E que nessa manhã o Senhor possa mudar as lentes dos seus olhos, para que você veja esse Deus que passa diante de você dizendo: Eu sou o Senhor, eu sou compassivo, sou misericordioso, eu sou cheio de amor e de fidelidade. E nele você pode confiar e você pode descansar, né? Ele diz aqui que ele mantém o seu amor a milhares. Ele mantém o seu amor. Ele mantém o seu amor à nossa geração. Ele mantém o seu amor, né? Contudo, ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo e ele castiga não é que ele castiga o pecado, é porque ele permite que a gente mesmo viva as consequências dos nossos pecados, né? Nossos pecados geram consequências, e às vezes consequências eternas. Então a gente precisa lidar com o nosso pecado, se arrepender, né? E receber e desfrutar desse amor do Senhor, do amor do Senhor, né? Deus aqui, ele repete o que ele já tinha dito lá em Êxodo 20. Vou só ler aqui rapidinho para vocês. Êxodo 20, versículo 5 e 6, né? Ele diz lá, olha, não, quando ele está falando dos 10 mandamentos, né? Não te prostrarás diante deles, e nem lhe prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, daqueles que desprezam, aqueles que desprezam, aqueles que fazem escolha de, ó, eu vou pecar e vou continuar pecando. E as gerações deles sofrem, né? Porque reverbera de uma para outra a coisa do pecado, né? Quando não há um arrependimento verdadeiro, mas quando há um arrependimento, o sangue de Jesus bloqueia ali, ó. Veio até aqui, aqui passou um sangue santo e mudou tudo, mudou a nossa história, né? Deus trata com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Meu Deus, Deus aqui repete, né, o que ele tinha falado lá em Êxodo 20. E aí a Bíblia diz aqui no Êxodo 34 que imediatamente a isso, Moisés ele se prostra com o rosto em terra e adora ao Senhor. Ele adora ao Senhor, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos o Senhor. Mesmo sendo esse povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. Meu Deus, que coisa mais linda, né? Primeiro Moisés escuta, ele vê, ouve as palavras e quando Deus passa, e ele se prostra, porque não tem como, gente. Eu me lembrei aqui de Isaías 6, quando quando o anjo, né, se apresenta ali a Isaías, ele não se aguenta, ele se prostra, ele diz: Quem sou eu, né? Um pecador, e vejo aqui, e vem um anjo aqui, né? Ali o chamado de Isaías é Isaías 6, se eu não me engano, isso.
Isaías 1, alguma coisa, enfim. Eu não coloquei aqui, mas me lembra essa atitude de Moisés, essa atitude de adoração, de reverência, de reconhecer realmente esse Deus maravilhoso, né? E aí, veja, Moisés, ele ora aqui a Deus, ele se coloca numa atitude de intercessão, né? De intercessão ali pelo povo. E uma coisa que me chamou a atenção aqui é que Moisés, eu grifei aqui na minha Bíblia, e eu queria que você grifasse. Ele diz assim: perdoa a nossa. Ei, eu não vi aqui escrito dizendo assim: perdoa a maldade desse povo, perdoa o pecado desse povo, porque esse povo é obstinado, esse povo, né? Perdoa o teu povo. Não. Tem um pronomezinho aqui, né? Um pronome. Nossa, nosso. Ele se identifica ali. Moisés se identifica com aquele povo. O intercessor é isso, né? O intercessor é aquele que se identifica. E aqui, eu me lembro de Jesus. Jesus se identifica. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. E aqui Moisés diz: perdoa a nossa maldade, o nosso pecado. A maldade era de Moisés, o pecado foi Moisés. Moisés estava lá orando, não foi o povo. Mas veja aqui, o que ele usa aqui, o nosso pecado, a nossa maldade. Ele se junta aqui com esse povo, né? É linda essa, não só a intercessão de Moisés, mas o papel de liderança de Moisés, se identificando com esse povo, né? E aí, a partir do versículo 10, então, a gente vai ver a renovação da aliança, né? Deus, ele faz de novo, ele renova a aliança aí com aquele povo. E eu queria que você lesse, aí eu vou ler bem rapidinho aqui para a gente resumindo aqui o que ele diz, né? O versículo 10 diz: faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei, né? Então, Deus ali, ele está renovando, ele está dizendo: eu vou fazer maravilhas. E veja, esse povo aqui, hoje sou eu e você. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, povo escolhido de Deus. E essa promessa é para mim e para você. Ei, o Senhor vai fazer maravilhas. O Senhor vai fazer maravilhas. Maravilhas que eu e você talvez nem vimos ainda, talvez nem vamos ver, nossa geração vai ver, né? O Senhor vai fazer maravilhas, obra maravilhosa o Senhor vai fazer. E ele fez, né? Aqui a gente vê toda a Bíblia, as obras, tudo que Deus fez, né? Aqui com esse povo. Meu Deus, vai lendo que você vai ficando, né? Mas aí Deus vai dizendo aqui a aliança, o que que ele quer. E eu queria ler com vocês duas coisas que se repetem no versículo 12 e no versículo 15, né? É uma palavra de Deus que ele fala, e quando a palavra se repete, eu já disse aqui, quando uma palavra se repete na Bíblia, meus olhos fazem assim, né? Porque é Deus querendo falar algo. Então, no versículo 12, ele diz: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra com a qual você está indo. Então, aí está, não fazer acordo, grifa, não fazer acordo. Aí no versículo 15, ele diz: tenham cuidado para não fazer acordo. De novo, aí você grifa de novo, não fazer acordo, né? O não fazer acordo aqui, veja, é não se associar. É não se associar. A gente vive no mundo, agora trazendo aqui para a nossa realidade. A gente vive no mundo, não é? A gente sabe que a gente é cidadão do céu, a gente é cidadão do céu, a gente crê em Jesus Cristo, a gente crê na ressurreição da carne, as nossas crenças nos moldam, não é isso? Então, mas a gente vive nesse mundo, num mundo corrompido, num mundo de valores contrários aos valores e princípios, né, de Deus, do Evangelho. Então, por exemplo, no Evangelho, a gente, como cristão, a gente aprende que a gente precisa perdoar 70 vezes 7.
ou seja, perdoar sempre. Que a gente precisa andar mais uma milha com aquela pessoa, que a gente não bate muito, né? A gente precisa perdoar quando a gente é traído, quando a gente é injustiçado, né? Então, a cultura do evangelho é totalmente diferente da cultura do mundo. A gente tem que andar contra a cultura, né? Então, o mundo diz para a gente ser egoísta, para a gente juntar, para a gente, né? A Bíblia diz para a gente ser generoso, para a gente dar. Então, são os conceitos, os princípios. Não significa o associar-se que você vai deixar de andar ou de conviver com pessoas porque elas não creem em Deus, porque elas não têm a mesma crença que você. Não significa isso. A gente precisa respeitar as pessoas, conviver com as pessoas, mas levar Deus para as pessoas, né? Fazer brilhar a nossa luz para as pessoas. O fazer acordo aqui, o não se associar, é com as práticas. Com as práticas. Mas o amar as pessoas é incondicional. A gente precisa amar as pessoas, mas a gente não pode se associar às práticas do mundo, porque nós não somos do mundo, nós somos cidadãos do céu, né? Nós temos os valores de Cristo em nós. Né? Nós somos chamados a perdoar, nós somos chamados a viver o reino, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria. É nesse reino que nós pertencemos. É a esse reino que nós pertencemos. Não a um reino de mentira, a um reino de injustiça, a um reino de corrupção, né? Então, são esses princípios do reino. Aqui, quando Deus fala, não se associe ali, mas Deus estava falando também aqui, olha, não se associe, porque aquele povo é um povo idólatra, é um povo que tinha muitos deuses, é um povo que tinha práticas erradas, práticas, né, mundanas, idólatras, é um Deus que tinha falsas, é um povo que tinha falsas crenças, e eles estavam, o povo de Deus estava caminhando para terras onde esse povo habitava, esses povos habitavam. Então Deus estava dizendo aqui, olha, não faça acordo, por favor, né? Deus estava dizendo, cuidado, não faça acordo, né? Não adore os seus ídolos, quebre as colunas sagradas. E Deus estava dizendo aqui, olha, não, né? Viva com esse povo dessa terra, mas não se prostituam. Não sigam os deuses deles, não lhe ofereçam sacrifícios. E aí, esse era o que Deus estava fazendo aqui. Não faça ídolos de metal, a gente vê aí no 17, né? Deus estava dando o recado de novo, né? E Deus está dizendo: olha, não escolha para vocês mulheres dentre as filhas dele, né? E Deus estava construindo ali as leis para aquele povo que ele tinha tirado do Egito e que estava caminhando para uma terra prometida. E a gente vê aqui que mesmo com essas leis, mesmo com esse cuidado, o povo acaba fazendo aí tudo isso, né? Acaba construindo um ídolo de metal, acaba casando o povo de Israel com as mulheres de outros povos. A gente vê isso aí durante a Bíblia, a desobediência do povo, a rebeldia do povo. Mas, em paralelo, a gente vê esse Deus misericordioso, bondoso, né? Sempre levantando alguém para levar, apregoar o perdão, o arrependimento a esse povo. E a gente vê essa trajetória toda na Bíblia. E aí a gente vê isso, né? Então, a gente termina aqui veja, o do 10 até o versículo 27, até o versículo 26, é Deus falando novamente todas as leis, né, para esse povo. Aí eu vou ler aqui o versículo 27 para vocês. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que eu faço aliança com você em Israel, né? E o versículo 28 diz: Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, né? Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Eu não sei se você está aí comigo. Êxodo 34, eu acabei de ler o versículo 27 e 28, tá? Que resume aí
as leis, os 10 mandamentos, o que Deus estava trazendo aqui para Moisés, de novo, né? Escrevendo de novo nas tábuas. E aí me chama a atenção aqui, quando no versículo 28 fala que Moisés ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água ali, só na presença de Deus. Só na presença de Deus. Só escrevendo ali, Deus falando e ele escrevendo, Deus falando e ele escrevendo. Pense num jejum santo, né? Pense numa bênção que foi esse momento. Eu fico imaginando, sabe? Esse momento ali. Eu fico imaginando. Mas aí, isso me lembra também de alguém que ficou 40 dias num deserto, né? E sendo tentado ali pelo inimigo, mas sendo sustentado ali por Deus. Quem é essa pessoa, né? Jesus. Jesus, eu me lembro dele aqui, quando tem essa coisa do 40 dias e o 40 noites, esse paralelo de Moisés com Jesus. Moisés com Jesus, né? Jesus entrou naquele deserto 40 dias, né? E também saiu dali revigorado, fortalecido, cheio do poder de Deus para iniciar o seu ministério. E Moisés sai daqui, desse Monte Sinai, diante da presença de Deus, né? Revigorado, fortalecido, né? Por essa aliança com Deus para conduzir aquele povo ali rumo à terra prometida. A missão de Moisés não era fácil, gente. Não era fácil. E ele precisava desse tempo com Deus ali, sendo fortalecido. Aqui a gente pensa assim: ah, mas 40 dias sem comer pão e sem tomar água. Coitado, devia estar definhado. Mas isso aqui é totalmente sobrenatural. É totalmente sobrenatural, né? O pão que ele comia ali era a própria palavra de Deus. A palavra de Deus era o pão que Moisés comia, né? E a água ali era a presença de Deus. A presença, ele nem lembrava se tinha pão, se não tinha água, né? Ele tinha Deus, ele tinha a presença de Deus ali. Ai, que maravilha. Mas aí vamos lá, continuando. Aqui, os versículos 29 aí até o 34. O rosto resplandecente de Moisés. Na minha Bíblia tem assim, o rosto resplandecente de Moisés. E aí eu vou ler aqui com vocês todos esses versículos. Vamos lá, a partir do 29. Ao descer do Monte Sinai, com as tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Nossa, de novo, né? Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Olha aí, sabia que o seu rosto resplandece quando você conversa com o Senhor? O seu rosto tem resplandecido quando você conversa com o Senhor. É impossível a gente estar com o Senhor e a gente sair do mesmo jeito. Ou a gente fica assim, feito eu, meio chorosa, querendo chorar, querendo rir, querendo, né? A gente fica meio assim, sabe? A gente fica, sabe, quando você tá apaixonada, assim, né? Você tá apaixonada, você vê a pessoa assim, nossa, aí alguém diz assim, nossa, seu olho tá brilhando, né? A gente que é avó agora, né, Kátia? Quando a gente vê Marina, quando eu for ver Vinícius, você vai ver Theo aí você vê assim, você vê Léo, né? Léo, ai meu Deus, lá vai eu trocando os nomes. Aí você vê assim, Léo, você olha no olhinho de Léo, né? O olhinho brilha, teu olho brilha, né? Porque a gente tá apaixonada, assim, o olho brilha. Imagina o rosto todo brilhando, né? O rosto todo brilhando, assim, diante de Deus, porque tinha conversado com Deus. Então Moisés desce do monte com o rosto brilhando. E aí, vamos lá.
Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Veja que reação, né? Que coisa, né? Teve medo, medo de aproximar-se de Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava, cheio da glória de Deus, né? Moisés, porém, os chamou, Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Então, Moisés transmite ali aos líderes, né, a Arão, a todo o povo, tudo que ele tinha recebido de Deus ali, as leis no monte, né, nesses 40 dias que ele passou lá com Deus. E só um parênteses aqui, né? Ainda bem que ele voltou e dessa vez não tinha nenhum bezerro de ouro, nem nenhum bicho de ouro. Graças a Deus, né? Eles estavam esperando, né? Enfim, foi só um detalhe. Depois, todos os israelitas se aproximaram e lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Então, Moisés transmite, né? Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhes havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Uau, meu Deus do céu, que coisa linda, né? Que coisa linda. Que maravilha, gente. E essa coisa do véu, né? Me lembra também ali o que aconteceu no dia da morte de Jesus, né? Lá naquele monte, no monte também onde ele foi morto, né? Que diz que o véu do templo foi rasgado, o véu foi rasgado, né? Então, aqui, veja, se Moisés entrava na presença de Deus e o seu rosto resplandecia, eu fico pensando assim, imagine nós, que nós hoje temos o próprio Deus, o Espírito Santo habitando dentro de nós. O nosso rosto precisa brilhar, os nossos olhos precisam brilhar, né? A gente precisa resplandecer a luz de Cristo que habita em mim. Eu não posso ser um cristão apagado. Eu não posso ser um cristão apagado. Eu preciso ser um cristão que brilha, porque não é o brilho próprio, é o brilho de um Deus que habita em mim. E eu quero ler isso com vocês aqui. Eu vou terminar com vocês com isso aqui, porque esse texto aqui falou muito, muito, muito ao meu coração. Quero que vocês peguem aí 2 Coríntios. Vamos lá, 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. E eu vou ler com vocês aqui, ó. 2 Coríntios 3. Eu vou ler a partir do versículo 7. 2 Coríntios. Porque eu nunca vi um texto explicar tanto o outro como esse. Olha só. O título é assim: A Glória da Nova Aliança. Aí diz assim: isso é Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, que era uma glória que, uma coisa que ia se apagando, né? Aí ele diz: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória,
quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. É somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é um texto assim bem autoexplicativo, né? Eu diria que é bem autoexplicativo, porque assim, Moisés ali, ele ia sendo transformado, né? O rosto resplandece, porque ele vai sendo transformado de glória em glória. Assim é a gente, né? A gente vai sendo transformado de glória em glória quando a gente está diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus, não tem como permanecer igual. A gente é transformado de glória em glória, de glória em glória. E aí, eu queria só finalizar aqui esse texto, né, de Êxodo 34, dizendo, né, que eu e você hoje podemos adentrar, né? Adentrar num lugar que aí você pode chamar seu quarto, o seu tabernáculo, onde o seu altar, onde quiser, assim, e você estar diante dessa presença de Deus. E você pode ter certeza que você sairá transformado, seu coração transformado diante dessa presença, diante dessa presença de Deus. O ministério de Jesus, o ministério que a gente vive, que a gente está inserido hoje, né? O ministério do Espírito Santo. É Ele que nos transforma de glória em glória. Dia após dia, a gente vai sendo transformado. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor nos ajude a viver essa transformação, né? Dia após dia, que o nosso rosto possa resplandecer, resplandecer o brilho da glória de Deus e que outras pessoas sejam atraídas por esse brilho, né? Que outras pessoas possam ser atraídas pelo brilho de Jesus que há em nós. Amém. Amém, queridos. Eu vou fechar aqui meu microfone. E aí vocês podem abrir os seus para os comentários. Vamos lá. Lá vou eu. Vai, Tânia. Ai, meu Deus do céu, como é lindo. Eu também estou aqui impactada, porque essa chave de ouro de Paulo aqui, eu acho que ela transborda nesse capítulo, né? É como se trouxesse algo bem real para você guardar no seu coração. Que é isso que acontece, né? A gente vê, Miguel faz muito lá quando aceita Jesus, ele diz tem festa no céu. E aí aí manda as pessoas, a igreja tá na penumbra. E aí quando as pessoas se viram, vê a igreja em festa, né, batendo palma. E aquilo é algo que impacta o coração das pessoas, porque é para você entender
que você aceita, a luz fica diferente, o seu brilho fica diferente, as pessoas ficam diferentes. Fechou, amiga, fechou mesmo. Estou aqui com duas Bíblias abertas e a mensagem traz cada coisa aqui que dá vontade de ler tudo para vocês. Mas o que ele fala é isso mesmo, né? Se ele compara com o sol, se você ficar exposta do sol, o sol vai te marcar no teu corpo, não é verdade? Então, mas esta luz é diferente. Ela marca no nosso coração, no nosso olhar. Então, que a gente possa terminar realmente esse capítulo com a presença no nosso coração, que é o que Jesus nos trouxe, né? Lindo, lindo demais, amiga, lindo. Amém. 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 Eu aqui, minha gente, mais uma vez, né? A palavra de Deus nos trazendo mensagens incríveis, mensagens incríveis. Esse capítulo, como os demais, né? Muito rico aqui. Mas nesse a gente tem uma coisa muito especial, mas muito especial, porque a gente tem Deus se apresentando. Se você, Aninha, falou assim, quem é Deus para você, né? Quem é Deus para você? Como é que você descreve Deus? E às vezes a palavra diz assim, que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E você pensa assim, será que é porque ele era alto? Será porque o olho dele brilha? Será porque ele tem os cabelos brancos? Será que ele, né? Aquela coisa assim. Gente, olha Deus se descrevendo aqui nos versículos 6 e 7. Ele diz: Eu sou compassivo, eu sou misericordioso, eu sou paciente, eu sou cheio de amor e fidelidade, eu mantenho o meu amor, não saio correndo por aí, não gostei, vou me embora. Não gostei, aborrecido, não gostei do jeito que me trataram, ou deixaram de me tratar, me ignoraram. Não, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E aí tem um detalhe aqui também, né? Que ele diz assim: ele não deixa de punir o culpado, mas castiga os filhos e os netos pelos pecados dos seus pais. Oi, cada um não é responsável pelo seu próprio pecado? É sim, mas a gente precisa prestar atenção, porque você está influenciando as pessoas ao seu redor. Então, o seu pecado, ele contamina as pessoas, especialmente os da sua casa, os da sua parentela, os seus filhos que se espelham em você, os seus netos que estão olhando. Então, às vezes, a gente prega uma coisa e faz outra. A gente diz, não minta, mas a gente mente. A gente diz, seja misericordioso, mas a gente não perdoa. A gente diz, trate bem, veja a maravilha, mas a gente está procurando o lixinho que ficou visível para a gente. E isso afeta os nossos filhos, e isso afeta os nossos netos, a nossa parentela, a nossa. Veja bem, a gente tem uma herança, a gente tem um legado e o pecado pode ser um legado para a sua família. Você não quer isso. Então fique muito atento com a sua escolha, porque quando você escolhe não fazer do jeito que Deus diz, e se assemelhar a Ele que está aqui, você está carregando a sua imagem na sua família e não a imagem de Deus na sua família. Preste atenção nisso. Aí outra coisa, eu não quero me alongar muito aqui, maninha, mas outra coisa que eu vejo aqui de novo é essa renovação da aliança do Senhor, sabe? O ambiente era para Deus dizer, vai-te embora, papapá. Ele destinou, eu vou ficar, eu vou fazer, eu vou expulsar aquelas pessoas da terra. Mas ele faz uma advertência, que é para mim e para você também. Perdão. Ele diz: não se associem às pessoas daquela terra. E ele diz: por que você não se associar? Ele diz: derrube os altares, quebre tudo que é coluna de idolatria. Por quê? Ele explica para você por quê. Porque isso vai levar você ao descaminho.
ele diz assim: eu sou Deus zeloso. Na minha versão que eu estou lendo aqui, o meu nome é zeloso, com Z maiúsculo. Eu não sei como é que está aí na sua, mas é muito importante a gente entender isso aí. Aí ele diz assim, no versículo 15: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão vocês. Nós vamos ser convidados, nós vamos ser atraídos para fazer coisas que a gente não deveria fazer. E aí, se você não faz feito Jesus, né? Jesus, ele andava com o povo, né? Com o cobrador de impostos, né? Ele andava com aquele povo que era considerado pecador, mas ele era a luz, como a Aninha falou. Ele era a luz. Então a gente tem que ter cuidado para não ser contaminado, para a gente não ser traído. E Deus adverte aqui. E eu quero dizer a vocês que aquele povo, que na verdade representa nós, com a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza, o homem natural que somos, a gente é contaminado, atraído por esse pecado. Então Deus faz o acordo: olha, eu vou fazer você entrar nessa terra, mas tire tudo. Então o pessoal diz assim: mas por que guerra? Porque Deus mandava matar. Ele mandava matar o mal, aquelas pessoas, elas representavam o mal. Por quê? Porque eles tinham práticas idólatras. Então, Deus, ele não gasta muito tempo explicando aqui, mas ele diz rapidamente a você: olha, isso aqui está contaminado. Isso aqui não é para você. Não é para você. E você vê como ele insiste nisso. E agora, a última coisa que eu quero chamar a atenção é essa do Manhã chamou muito bem a atenção de Moisés, mas é essa das celebrações que estão aqui mais ou menos do 18 para o 27. Deus diz: faça isso, venha para mim, faça uma festa, celebre. A nossa memória, minha gente, ela é muito é, é, assim, desaparece, né? Tudo assim, Deus fez uma coisa grande, Ele nos deu colheita, Ele nos deu vitória, Ele cuida de você. E aquela coisa é assim, a gente se esquece das benécias, das bondades de Deus na nossa vida. Ele diz: celebre, me celebre, celebre aquilo que eu fiz com você, celebre as coisas que você recebe de Deus. A gente precisa ter um coração grato e a gente precisa fazer isso. Ele diz: faça isso, se reúnam, venha aqui. Ele diz: eu vou expulsar as nações diante de vocês, celebre que eu tirei essas nações de diante de vocês. Então, é importante a gente celebrar a Deus, para que ele seja reconhecido. Deus ama um coração grato. Deus ama um coração grato. Então, vamos fazer isso. Mas é como Taninha falou, viu? Se a gente ficar aqui falando é o dia todo. Então, maravilha, maravilha. Obrigada, Aninha. Mas foi ótimo, Kátia, você falou essa coisa das festas, porque foi uma coisa que eu não falei. Veja como é bom a gente compartilhar, né? Porque assim, um traz algo e complementa. Por isso que a gente sempre incentiva, né? Compartilha, porque Falar, né? realmente, né? Eu tinha colocado e acabei não falando da coisa das festas e você foi e trouxe. Você falou, ai, que bom, né? Porque a gente vai se complementando. Vamos lá. Hoje tem o Possílio, né? A gente está um pouco desfalcado. Inclusive, nem o pastor está aqui conosco. E aí, Kátia, depois eu vou pedir para você poder fazer a oração final, tá? Mas vamos ver aí se alguém quer falar. As meninas Tereza, Mabel, Silvana, Etienne. É bom que tem pouca gente que aí vai dizendo o nome. Mas fiquem à vontade. Oi, é justamente isso aqui, assim, toda essa. Falou muito até no momento que eu estou vivendo hoje em dia, que é colocar um negócio para funcionar na prática. E aí, assim, é justamente isso, é você estar no mundo ali, tendo, né, que
mostrar que tudo certo, quero fazer tudo certinho, como é para ser feito, né? E muitas vezes as pessoas acham que faz um arrumadinho aqui, faz um negocinho ali, né? E aí é isso, a gente tem que levar a luz de Cristo, e quando a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente entrega todas as áreas da nossa vida, né? Então, seja o, o financeiro, os seus negócios, o meu negócio é de Deus, né? Eu coloquei diante de Deus isso, assim, eu estou caminhando, eu digo, eu faço o meu plano de negócio eu faço com Jesus, senta aqui, Jesus, vamos fazer, estamos aqui juntos para isso. E é isso também o objetivo, é levar o amor de Deus ali. E aí eu tô assim, você se depara com coisas que você fala assim, Jesus, né? E é isso, é você continuar fazendo tudo, levar o amor de Deus, e ao mesmo tempo, como Deus também aqui. Não deixa de punir o culpado, assim, você mostrar, né, o erro, mostrar que não vou fazer isso, você fez isso. Mas, gente, o que está acontecendo ultimamente, eu digo que vai ser mais um testemunho de vida, para a honra e glória do Senhor. Porque é isso, assim, você vai querer caminhar ali, mostrando que você tem a luz de Deus, e quer fazer tudo da forma correta, porque é o que Deus manda, né? E não se deixar contaminar pela que o pessoal no mundo acha que pode ser assim, né? Pode ir fazendo de qualquer jeito, ou de, né? E assim, é uma luta constante, mas quando você sabe que foi Deus que mandou, né? Você está ali fazendo, porque e Deus está com você, a gente vai caminhando, assim. E é isso, é que constantemente a gente tem que ser essa luz mesmo, e levar a luz de Deus aonde quer que a gente está, nos nossas negociações, na nossa situação ali. Né? E falou muito justamente com isso. Eu trouxe para o que eu estou vivendo hoje, né? Essa leitura de hoje, assim. Eu me senti assim, eu me senti como Moisés estou entrando num local que tem muita coisa, mas assim, vamos ali não se contaminar e vou levar ali a luz de Deus para aquele local e naquelas situações todas, né? Seja com o pedreiro, seja com o, né? Conseguir enxergar isso, falar o que tem que ser falado, mostrar o que tem que ser feito, mas mesmo assim com amor, com paciência, com perdoando ali. É a luta diária, assim, mas amém, porque o Senhor tá com a gente, né? Eu sei que Deus está aqui, tá? O Senhor me ajuda nesse processo todo. Mas é isso. Amém. E ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo, Abel. Ele continua sendo fiel, né? E ajuda a gente nas nossas lutas diárias, né? E a gente precisa tomar essa posição mesmo, escolher ficar do lado dele, parceria com ele, e ele vai abençoando tudo que a gente fizer. Amém. Kátia, você quer orar para nos encerrar aqui? Amém, amém. Glória a Deus, né? Por tudo isso que ele fez aqui essa manhã. Obrigada, Deus. Obrigada porque você se apresenta, você se declara, Deus. E enquanto até na descrição humana, né? Os homens tentam dizer, eu vi a imagem de Deus, assim, com pé de bronze, né? Oh, os olhos de fogo, né? Os cabelos de neve. Você se apresenta como um Deus bondoso, misericordioso, paciente. É isso que você é, Deus. Um Deus que anda conosco, que nos livra do mal. Você é um Deus justo. Você é um Deus que tem tanta justiça, que colocou teu filho para pagar pela nossa dívida, Senhor. Obrigada, Senhor. Temos tanta gratidão a Ti, Senhor. Tanta gratidão pelo que Tu já fizeste por nós, nos resgatando. Pelo que Tu fazes por nós todo dia, nos ensinando, nos conduzindo, Senhor, nos protegendo, nos guardando, Senhor, nos usando, Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus de promessas e de cumprimento de promessas. Senhor, queremos te pedir que Tu nos ajudes a estarmos buscando estar diante da Tua presença, que a nossa face resplandeça, que a nossa face resplandeça e que
mesmo que isso não seja visível aos olhos, mas que quando a gente colocar o nosso pé em algum lugar, aquele lugar seja um lugar santo, seja um lugar, Senhor, já declarado, a tua presença está ali, porque ela entrou ali conosco, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra essa manhã. Obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada pela tua condução, Senhor. E nós te pedimos, ajuda-nos, Deus, a sermos cada vez mais fiéis à tua palavra, à tua condução, Senhor, dependendo de ti, do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, o cursilho masculino que está acontecendo ainda, não no seu último dia, mas nesse terceiro dia, que o Senhor possa estar aí ajudando, né, em tudo que for preciso, nas coisas materiais, mas sobretudo, Senhor, naquelas vidas que estão ali, que o Senhor possa estar conduzindo tudo mais na nossa igreja, que o Senhor esteja cuidando do transporte, da volta, dos familiares, que o Senhor abençoe a nossa semana e que tudo, Senhor, tudo seja feito para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus Amém, amém, abençoe. Amém. Amém. Amém, queridas. Nath, aproveita aí, viu? Hoje é Amém. O pouco. Fica com Deus, cheiro Vou, com Deus. É, que Com Deus patroa. abençoe. e curtiu o aproveitando frio, um tá pouquinho. gelado. Bom domingo. Bom Bom domingo. domingo.